Meu ex vai ao meu aniversário. É meu aniversário, então você não tem direito de opinar. Minha esposa me disse e eu disse ok. Então ela convidou a noiva grávida dele e encomendou um bolo de aniversário que falou por si só. Ela queria atenção e conseguiu. Oi Reddit, algum tempo atrás passei por algo que começou como uma simples festa de aniversário para minha esposa e acabou se tornando a noite mais inesquecível da minha vida por razões que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Não estou aqui para reclamar, apenas para contar como algumas mentiras, um pouco de autoconfiança demais e um bolo muito específico transformaram o que deveria ser uma conversa madura na maior lição que já dei a alguém. Eu, Martim, 29 anos, sou casado com Phoebe, 28 anos, há 3 anos, e se tem uma coisa que aprendi é que o aniversário dela poderia muito bem ser um feriado nacional. Ela trata como um festival anual dedicado à própria existência, semanas de planejamento, várias trocas de roupa e mais drama do que uma entrega de prêmios. Normalmente eu não me importava, gostava de vê-la feliz, e isso me dava um motivo para fazer uma pausa no trabalho e passar tempo com a família. Mas neste ano as coisas deveriam ser mais simples, uma pequena reunião na casa dos meus pais, alguns amigos próximos, jantar, bolo, fim. Ou pelo menos era o que eu pensava até a noite de terça-feira. Eu estava na cozinha fazendo jantar, meio ouvindo o som de algum reality show na sala de estar. Phoebe estava sentada no sofá rolando o celular, com aquele olhar que ela faz quando está prestes a soltar algo que eu não vou gostar, sabe, aquele em que ela parece casual de propósito. Do nada ela diz, a propósito, Patrick vai no sábado, seja maduro sobre isso. Eu congelei no meio de escorrer o macarrão. Patrick, perguntei tentando manter o tom neutro. Ela nem olhou para cima, sim, Patrick, meu ex. Apoiei-me no balcão piscando devagar. Você quer dizer o seu ex-namorado Patrick? O mesmo cara que te mandava flores toda semana quando começamos a namorar? Aquele Patrick. Ela suspirou como se eu estivesse sendo dramático. Ele é só um amigo agora, Martim. Não começa. Não estou começando, respondi com a voz firme, só estou esclarecendo qual Patrick estamos falando antes de eu começar a me preparar emocionalmente para o seu ex sentado ao lado dos meus pais no jantar. Isso finalmente fez ela olhar para mim. Você está sendo ridículo. Ele está passando por um término e eu não queria que ele ficasse sozinho. É meu aniversário, não o seu. Você pode, por favor, só ser maduro sobre isso. Lá estava, seja maduro sobre isso, a frase favorita dela sempre que queria fazer algo egoísta e me fazer parecer o irracional por perceber. Cruzei os braços. E exatamente quando você decidiu convidá-lo? Ontem, ela disse voltando os olhos para o telefone. Eu já falei com sua mãe, ela disse que estava tudo bem. Essa doeu. Minha mãe, a mulher que não gosta nem que o vizinho apareça sem avisar, aparentemente estava tranquila com o ex da minha esposa aparecendo na casa dela. Você falou com a minha mãe antes de mim? Perguntei. Ela deu um leve dar de ombros. Você estava trabalhando e eu não achei que fosse grande coisa. É só uma pessoa, né? Só uma pessoa que você já namorou, falei devagar. Ela revirou os olhos e largou o celular. Você sempre exagera tudo. Já faz anos, somos só amigos. Sim, porque só amigos sempre vão ao aniversário da ex na casa do marido dela, murmurei. Martim, ela rebateu, não deixa isso estranho. Eu convidei por bondade. Você sempre fala sobre empatia e decência, então talvez tente praticar. Olhei para ela e então ri baixinho. Você tem razão, devo ser mais empático. Talvez da próxima vez eu convide uma das minhas ex para jantar, todos podemos comparar anotações. Ela me lançou um olhar mortal. Você está agindo como uma criança. Fui pegar os pratos e servi o macarrão. Não, estou agindo como alguém que não gosta de surpresas envolvendo outros homens na casa da minha família. Phoebe cruzou os braços. Eu sabia que você reagiria assim, por isso perguntei à sua mãe antes. Boa jogada, respondi ironicamente, assim, se eu disser não, sou o idiota estragando a diversão de todos. Exatamente, ela disse sem perceber o sarcasmo. Sentei-me, entreguei o prato a ela. Tudo bem. Se você quer ele lá, eu vou ser maduro sobre isso. Mas não espere que eu cuide da situação. O humor dela mudou na hora, como se eu tivesse passado em algum teste. Ela sorriu, pegou o garfo e disse, obrigada, amor, eu sabia que você entenderia. Assenti uma vez. Eu entendo perfeitamente. Ela achava que eu ia aceitar como sempre, sorrir, acenar e fazer o papel do marido maduro. Mas a verdade é que não sou o tipo de cara que ignora padrões.
Você vê algo vezes suficientes e eventualmente para de dar o benefício da dúvida. Então sim, eu sorri naquela noite, mas por dentro algo mudou. Porque se ela queria tanto que Patrick estivesse no aniversário dela, tudo bem, ele poderia vir. Mas ela estava prestes a descobrir o que maturidade realmente parecia, e eu não planejava ser um envergonhado dessa vez. Os dias seguintes pareceram um ensaio. Phoebe passou de seu mau humor matinal usual para Miss Sunshine da noite para o dia. Começou a usar mais maquiagem, se vestir melhor mesmo sem ter para onde ir e passava metade do tempo grudada no celular rindo de mensagens das quais eu não fazia parte. Na quarta-feira ela já tinha mencionado o nome de Patrick mais vezes do que ouvi em 3 anos. Ah, Patrick disse que vai trazer a sobremesa, ou Patrick tem o mesmo gosto musical do meu pai, é tão engraçado. Cada menção vinha com aquele tom arrogante, como se estivesse me provocando para reagir. Eu não caí. Só assenti e mantive a calma, o que provavelmente a irritou mais do que qualquer outra coisa, porque Phoebe vivia de reações. Ela gostava de vencer pequenas batalhas emocionais, mas eu não ia entregar mais uma para ela, então por volta da meia-noite, quando ela finalmente adormeceu, esperei uns bons 20 minutos apenas ouvindo sua respiração ficar estável, então peguei o celular dela no criado mudo. Ela tinha trocado para uma daquelas capinhas baratas com glitter que pareciam algo que uma adolescente compraria, bem sutil. Ela não tinha nenhuma senha que eu já não soubesse. Por um segundo quase me senti culpado, quase, mas então me lembrei dela rindo escondida no travesseiro algumas noites atrás, me chamando de paranoico, e aquela culpa evaporou. A primeira coisa que abri foram as mensagens dela. Lá estava, Patrick. Sem emojis, sem corações, mas o suficiente para fazer meu maxilar travar. Cliquei. A conversa era longa, longa demais. As mensagens começaram casuais, piadas antigas, alguns memes, conversa fiada, depois mudou. Você sempre foi o único que realmente me entendia. Você era mais fácil de conversar naquela época. As coisas eram mais simples. Eu sinto falta do que a gente tinha. Sim, eu também. Às vezes acho que fiz a escolha errada. Li essa frase 3 vezes. Escolha errada. Essa escolha errada era eu, o marido, a escolha errada. Havia mais. Mensagens dizendo que ela queria voltar no tempo ou que talvez, em outra vida, eles teriam dado certo. Nada explícito, mas cada linha gritava traição emocional. Ela estava construindo um pequeno mundo de fantasia com ele pelas minhas costas, fingindo ser o porto seguro dele. Eu me enviei tudo por e-mail a partir do celular dela, depois deletei o item enviado, apaguei da lixeira e limpei o histórico. O aplicativo de e-mail dela só mostrava mensagens locais, não o servidor completo, então limpar aquelas pastas era suficiente, ela nunca saberia. Coloquei o celular exatamente onde estava e me deitei. É estranho como, quando alguém quebra sua confiança, é como se um interruptor virasse, você para de perguntar por quê e começa a planejar o que vem depois. Na manhã seguinte, Phoebe estava cantarolando enquanto fazia café, usando minha camisa como se nada estivesse errado. Bom dia, ela disse animada, o leite está acabando, você pode comprar mais depois? Eu a encarei por um segundo, ainda vendo aquela frase escolha errada queimada na minha cabeça. Claro, respondi com a voz neutra. Você dormiu bem? Sim, disse ela sorrindo sinceramente, só estou animada para o meu aniversário. Eu quase ri. Animada. Ela não fazia ideia do quão animado aquilo realmente ia ficar. Quando ela saiu para um horário no salão naquela tarde, sentei-me no laptop e decidi ver o que Patrick realmente estava fazendo. As redes sociais dele não foram difíceis de achar. O cara adorava atenção tanto quanto Phoebe. Fotos sorrindo, selfies de academia, viagens, mas o que me chamou a atenção foi uma foto de 3 semanas atrás em que ele estava marcado mas não repostou. Ele estava ao lado de uma mulher de cabelo castanho curto segurando a barriga. Cliquei no perfil dela. O nome dela era Carey. Pelo que vi nas postagens, ela estava com cerca de 4 meses de gravidez. Havia fotos de ultrassom, roupinhas de bebê e comentários de amigos dizendo parabéns, mamãe. Patrick não estava passando por um término, ele estava prestes a se tornar pai. Fiquei encarando a tela. Phoebe tinha olhado diretamente para mim e dito que Patrick não tinha ninguém, e esse idiota estava por aí fazendo fotos de maternidade. Continuei rolando. Havia outra foto dos dois em um restaurante, cara radiante, Patrick fingindo ser o noivo perfeito. Sim, noivo. Eu vi a foto do anel escondido alguns meses atrás com a legenda, o para sempre começa aqui.
Então era isso que ela queria dizer com tempos mais simples. Ela queria brincar de terapeuta acolhedora para um homem que já tinha alguém esperando um filho dele. Pensei em cara por um tempo. Ela parecia feliz, dava para ver que tinha orgulho da família dela, provavelmente achando que o homem dela era leal e decente. Esse tipo de confiança dói diferente quando você percebe o quão fácil é desperdiçada. Então criei uma nova conta no Instagram, foto de perfil vazia, nome genérico, algo que ninguém desconfiaria. Depois escrevi uma mensagem: Oi cara, você não me conhece, mas acho que há algo que você deveria ver. Sou casado com Phoebe, a ex de Patrick. Ela o convidou para a festa de aniversário dela neste fim de semana. Ele disse a ela que está solteiro e passando por um momento difícil. Achei que você deveria saber antes que piore. E me recostei na cadeira, observando o status mudar de enviado para visualizado. Não demorou para o balãozinho de digitando aparecer, parecia que cara estava acordada e, se meu instinto estivesse certo, ela estava prestes a ter uma conversa muito interessante com o noivo dela. Inclinei-me para trás, estalei os dedos e sorri para mim mesmo. Deixe Phoebe aproveitar os preparativos do aniversário dela, deixe postar selfies e pedir balões, porque quando o sábado chegasse eu não ia apenas aparecer na festa, eu ia mudar toda a lista de convidados. Não demorou, talvez 10 minutos depois de eu enviar, meu celular vibrou, uma solicitação de mensagem. Quem é você? O que você quer dizer com convidou? Ele disse que ia trabalhar neste fim de semana. Foi rápido. Respirei fundo, lembrei-me de manter a calma e ser factual e respondi: eu entendo que é estranho ouvir isso de um desconhecido, mas não estou mentindo. Minha esposa o convidou para a festa de aniversário dela. Eu achei que você deveria saber antes que ele apareça fingindo o contrário. A bolha de digitação apareceu, sumiu, voltou, era quase possível sentir a hesitação através da tela. Você pode provar. Eu enviei uma captura recortada, sem informações pessoais, só o suficiente para mostrar a verdade. Alguns minutos se passaram antes que ela respondesse novamente: meu Deus. Cara tinha o iCloud dele ainda conectado em um iPad antigo, tudo sincronizava automaticamente. Ela tinha visto as mesmas mensagens que eu. E foi isso, 3 palavras. Dava para perceber que ela estava apenas encarando a tela, tentando entender o que estava vendo. Então outra mensagem veio: estou grávida de 4 meses de um menino. Ele está agindo distante há semanas, disse que estava atolado de trabalho. Agora faz sentido. Eu só fiquei olhando aquilo por um segundo. Grávida de 4 meses. Sinto muito, escrevi. Você não merecia isso. Nada disso é culpa sua. Eu me sinto tão idiota, ela respondeu. Ele me disse que a ex destruiu ele, disse que ela largou ele por algum perdedor que provavelmente não conseguia acompanhar ela. Bom, aquele perdedor aparentemente era eu. Quase ri. O cara estava reescrevendo a história como um roteiro ruim. Se ajuda, eu escrevi de volta, o perdedor está bem aqui, pagando a casa que ela decorou enquanto manda mensagem para o seu noivo. Pausa. Você parece calmo. Como você não está surtando? Porque surtar não resolve nada, respondi. Prefiro lidar com isso do jeito certo. Ela enviou um pequeno emoji de justo, então outra mensagem surgiu, dessa vez mais longa: eu só não entendo. Estávamos planejando o quarto do bebê semana passada, ele parecia feliz. Eu sabia que ele estava distraído ultimamente, mas achei que fosse estresse. Agora sei que era por causa dela. Ele é um covarde. Eu escrevi: quando homens assim ficam entediados, eles procuram nostalgia. É mais fácil correr atrás do passado do que encarar o que construíram. Ela não respondeu imediatamente. Depois de um minuto: o que você vai fazer? Foi aí que comecei a planejar de verdade. Passamos a usar mensagens normais depois disso, mais fácil conversar sem trocar de aplicativo. O tom dela mudou um pouco, ainda com raiva, mas mais firme, dava para perceber que ela tinha passado do choque para o modo de resolver problemas. Respeitei isso. Conversamos por quase 1 hora. Perguntei sobre a gravidez, principalmente para distraí-la da bagunça. Ela disse que não tinha sido fácil, enjoos, ansiedade, o de sempre. Estava tentando manter tudo no lugar enquanto Patrick trabalhava até tarde quase todas as noites. Que idiota! Trabalhando até tarde, é? Provavelmente sou tempo suficiente para mandar mensagens para Phoebe sobre tempos mais simples. Ela perguntou que tipo de festa seria, quando eu disse que era aniversário dela, cara riu secamente: combina. Ele adora transformar tudo sobre ele.
Aparecer no aniversário da ex é exatamente o tipo de estupidez dele. Então ela acrescentou, sabe o que é louco? Quando começamos a namorar, ele disse que ela era controladora e insegura. Disse que ela terminou com ele porque achava que ele nunca teria sucesso. Agora ele está rastejando de volta para ela como um cachorro perdido. Não me surpreendeu. Já tinha visto esse tipo antes, caras que culpam todo mundo menos eles mesmos, que reescrevem términos para poderem se sentir vítimas. Continuamos trocando mensagens, compartilhando informações. Cara enviou algumas capturas próprias, provando que ele tinha dito a ela que o fim de semana seria de trabalho, união da equipe. Ele até disse que talvez tivesse sinal ruim. Eu ri. Sinal ruim. Em uma festa com buffet completo e balões. No fim da conversa, ela ficou quieta por um tempo, então enviou, você está planejando alguma coisa, não está? Digamos apenas, respondi, que a festa dela vai ganhar um convidado surpresa. Você está me convidando? Estou te dando uma oportunidade, respondi. Ele acha que vai passar o fim de semana encantando a ex pelas suas costas. Acho que ele deveria conhecer a coluna vertebral da noiva dele. Houve uma longa pausa, então, sabe de uma coisa? Estou dentro. Ele que lide com nós duas. Não me importo se for constrangedor. Cansei de proteger a imagem dele. Sorri para o celular. Essa mulher era mais forte do que eu esperava. Ótimo, eu disse. Vamos fazer limpo. Sem gritos, sem caos, só fatos. Ela enviou mais uma mensagem antes de encerrarmos a conversa da noite. Quero que a verdade acerte-lhe onde dói. Não alto. Só final. Essa frase ficou comigo. Era o tipo de vingança que não precisava de gritos, só de timing. Mais tarde naquela noite, sentei no balcão da cozinha pensando. Phoebe queria um bolo. Eu tinha dito que cuidaria disso. Abri o laptop, procurei uma confeitaria, e uma ideia começou a se formar na minha cabeça, metade genial, metade maligna. Um bolo de revelação de gênero. Patrick estava prestes a se tornar pai, e Phoebe nem sabia. A ironia era perfeita demais. Eu já consegui imaginar a confusão no rosto dela, o pânico no dele. Escrevi os detalhes do pedido. Cobertura branca, recheio azul, palavras bem claras no topo. É um menino. Quando o e-mail de confirmação chegou, senti um pequeno sorriso surgir. Deixe que eles joguem seus joguinhos de nostalgia, deixem pensar que tem controle, porque em alguns dias aquele bolo não ia só revelar o gênero de um bebê, ia revelar exatamente que tipo de pessoas eles realmente eram. Na manhã seguinte, Phoebe estava numa missão. A mulher acordou cantarolando antes do nascer do sol, como se estivesse organizando um casamento, não uma festa de aniversário. Ela estava com o planner aberto, uma caneta atrás da orelha e uma chamada no viva voz. A única coisa mais alta que a playlist dela era o ego dela. Eu só quero tudo perfeito, disse ela, andando pela cozinha. Patrick disse que vai chegar cedo para ajudar a arrumar. Ele é tão atencioso. Atencioso. Essa palavra quase me fez rir. Eu apenas assenti enquanto tomava meu café, fingindo mexer no celular. Ele é uma joia mesmo, murmurei. O quê? Ela perguntou. Nada, respondi sorrindo, só pensando em como você tem amigos tão atenciosos. Ela sorriu como se eu tivesse feito um elogio, era quase impressionante como era fácil enganá-la quando você parava de mostrar emoção. Ela continuou falando sobre balões, playlists, velas, o caos de sempre enquanto meu celular vibrava discretamente no bolso. Era uma mensagem de cara, você tem certeza sobre amanhã, tenho pensado sobre isso e não sei se consigo encarar ele. Eu pedi licença dizendo que ia verificar o correio e saí. O ar da manhã ajudou a clarear minha mente. Eu escrevi de volta, você não precisa fazer nada dramático, apenas entrar, ver a verdade e sair, eu cuido do resto. Ele vai negar tudo, ela respondeu, é o que ele sempre faz. Ele pode negar o quanto quiser, eu escrevi, mas a negação não funciona muito bem quando a prova está sentada ao lado de um bolo que diz é um menino. Houve uma longa pausa, então ok, eu estarei lá às 5:30. Ótimo, eu disse, eu vou garantir que você esteja entrando em um show que vale a pena ver. Depois disso fui até a casa dos meus pais, a festa seria lá, menos estresse, disseram eles. Bati uma vez e entrei. Minha mãe estava na mesa de jantar lustrando a louça boa, minha irmã Lauren ajudando com uma expressão suspeitosamente animada. Oi, eu disse fechando a porta atrás de mim, precisamos conversar antes de o circo começar. As duas congelaram, isso parece sério, minha mãe perguntou. Sério o suficiente, eu disse puxando meu celular do bolso.
Abri a pasta de capturas de tela e deslizei o aparelho pela mesa. Lauren foi a primeira a reagir. Meu Deus, ela está mandando mensagem para ele assim. Minha mãe franziu a testa rolando por cada mensagem. Você quer dizer o Patrick que ela convidou aquele Patrick? Ela disse que ele era um amigo da família. O próprio eu disse aparentemente ele tem sido o sistema de apoio emocional dela enquanto também mente para a noiva grávida dele. Mamãe colocou o celular na mesa massageando a testa. Por que você está me contando isso agora? Porque você está prestes a receber uma festa que vai ficar feia. Eu disse sem rodeios, eu queria que você estivesse preparada. Não tente impedir, só deixe acontecer. Lauren parecia animada demais para alguém ouvindo sobre traição. Você está planejando algo, não está? Apenas digo que o bolo dela não é o que ela pensa que é. Ela sorriu. Você precisa de alguém para gravar? Já pensei nisso antes, eu disse com um meio sorriso. Você saberá quando apertar o botão. Minha mãe parecia preocupada. Martin, você tem certeza de que isso é sensato? Talvez resolva em particular. Mãe, eu interrompi gentilmente. Se ela quisesse privacidade não teria trazido o ex para a casa da minha família. Eu só estou combinando a energia dela. Lauren riu. Isso vai ser lendário. Eu lancei um olhar para ela. Não comemore muito alto durante o caos. Quando cheguei em casa, Phoebe estava no telefone de novo e dessa vez eu não precisava adivinhar com quem. Ela estava perto da janela sussurrando. Sim, eu mal posso esperar para te ver também. Ela disse suavemente. Apenas tente vir antes dos outros. Vai ser bom conversar antes de ficar corrido. Eu me apoiei discretamente na parede do corredor, celular gravando na mão. Gravei tudo. O tom dela, pausa, risadinha depois da despedida. Quando ela desligou e se virou, eu estava na porta. Tudo bem? Eu perguntei casualmente. Ela levou um susto pequeno. Sim, só meu amigo. Sobre as decorações, amigo, eu repeti com um aceno. Entendi. Ela sorriu como se nada tivesse acontecido. Você pegou o bolo, né? Ainda não, eu disse. É um bolo surpresa, você vai amar. A surpresa? Ela perguntou com os olhos brilhando. Que tipo de surpresa? Eu dei de ombros. Algo especial, até convidei um convidado para ajudar a entregar. O rosto dela suavizou. Curiosidade estampada. Realmente quem você vai ver? Eu disse pegando minhas chaves. Achei que deixaria a noite mais memorável. Ela sorriu claramente, imaginando algum amigo famoso ou parente distante que gostava. Você tem sido tão doce ultimamente, ela disse. Eu sorri de volta. Você não faz ideia. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei na sala passando pelas minhas anotações. Eu tinha as capturas, a gravação e a mensagem de confirmação de cara a cada peça do quebra-cabeça pronta. Enviei uma última mensagem para cara, fechei o celular e me recostei no sofá encarando o teto. A casa estava silenciosa exceto pelo som suave do celular de Phoebe vibrando no outro cômodo, provavelmente mais palavrinhas doces de Patrick. Amanhã ela teria o que queria, um aniversário cercado de pessoas que ela amava, música, comida, atenção, todos os olhos nela exatamente como ela gostava, exceto que desta vez o holofote não iria lisonjeá-la, iria queimá-la. Olhei para o recibo do bolo na bancada, aquele com a frase "é um menino", e sorri para mim mesmo. Deixa ela pensar que é alguém famoso, eu disse baixinho. Ela vai descobrir logo quem é a verdadeira surpresa. O sábado chegou rápido. Quando chegamos à casa dos meus pais, Phoebe já estava em modo comandante total. Ela corria dando ordens para minha mãe e minha irmã como se estivesse dirigindo um musical da Broadway. Martin, você pegou o bolo? Ela gritou ajeitando o vestido novo no espelho do corredor. A caminho, eu disse pegando minhas chaves. Ela sorriu ajeitando os brincos. Não estraga, por favor, este bolo é importante. Eu jamais faria isso, eu disse. Peguei o bolo, conferi o topo antes de sair. É um menino escrito em glacê azul perfeito. Quando voltei a casa estava cheia, família, amigos, colegas, todos espremidos, a música alta, as risadas mais altas ainda. Phoebe estava no auge, absorvendo cada elogio sobre o vestido, as decorações, o brilho radiante. Ela não estava radiante, estava iludida. Patrick ainda não tinha chegado, mas eu sabia que chegaria. Caras como ele adoram fazer entrada. Coloquei o bolo no balcão da cozinha e me juntei ao meu pai no canto, que se inclinou e sussurrou: isso vai ser algo, não vai? Eu apenas sorri: você vai ver. Então a campainha tocou. Abri a porta, lá estava ele, Patrick. Ele parecia exatamente o tipo de cara que achava que espelhos foram inventados para ele. Cabelo novo, jaqueta nova, segurando uma sacola de presente brilhante e cupcakes como se fosse o Papai Noel de mulheres adultas. E aí, cara, ele disse exibindo seu melhor sorriso falso. Obrigado por me receber, sem problema, eu disse. Entra, todo mundo está esperando. Assim que ele entrou, Phoebe se iluminou, quero dizer, iluminou mesmo. Ela correu, abraçou ele por um segundo longo demais, riu exageradamente das piadas dele. A sala nem precisava ser observadora, estava óbvio. O sorriso educado da minha mãe estava fazendo um enorme trabalho emocional. Patrick começou a circular cumprimentando todo mundo, elogiando as decorações como se fosse o dono da casa. Phoebe o seguia como um holofote. Quando chegou a hora do bolo, eu entrei em cena. Tudo bem, pessoal, eu disse batendo as mãos, vamos ao bolo. Phoebe sorriu caminhando para o centro da sala como uma celebridade. Finalmente, esperei o dia inteiro por isso. Confie em mim, eu disse. Eu também. Minha mãe diminuiu um pouco as luzes, o grupo se aproximou e eu trouxe o bolo. A caixa se abriu e por um momento tudo que se ouvia eram palmas e comemorações.
Então Phoebe se inclinou para ler a escrita. O sorriso dela vacilou. Menina, ela disse, estreitando os olhos para o glacê. O que isso significa? As pessoas trocaram olhares. Minha irmã já estava com o celular levantado, fingindo filmar as velas, mas claramente focada no caos prestes a começar. Antes que Phoebe pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da frente abriu. Todas as cabeças viraram. Cara entrou segurando um pequeno presente embrulhado em uma mão e apoiando a outra suavemente na barriga. Phoebe piscou confusa. Patrick congelou no meio do sorriso, o rosto perdendo a cor. A sala ficou em silêncio. Desculpa o atraso, cara disse suavemente, entrando a voz calma, firme, quase calma demais. Tive dificuldade para achar estacionamento. Phoebe olhou de mim para ela, depois para Patrick. Quem é essa? Eu sorri colocando a faca do bolo sobre a mesa. Essa, eu disse, é a noiva do Patrick e aparentemente a mãe do filho dele. A reação foi instantânea. O queixo de Patrick caiu. Phoebe deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Cara colocou o presente na mesa ao lado do bolo. Você me disse que estava em uma celebração de trabalho, ela disse para Patrick, ainda com a voz uniforme. Não sabia que a função era ser animal de apoio emocional da ex-namorada. Patrick gaguejou levantando as mãos. Cara, não é o que parece. Ah, é exatamente o que parece, ela disse se aproximando. Eu vi as mensagens, os textos de madrugada, as frases de saudade. Você esqueceu de limpar a nuvem, gênio. Algumas pessoas riram nervosamente. Alguém sussurrou meu Deus no canto. Phoebe ficou vermelha. Espera, isso é absurdo, não? Cara cortou. O que é absurdo é você mandar mensagem para o noivo de outra mulher dizendo que fez a escolha errada. A voz de Phoebe falhou. Você mexeu nas minhas mensagens. Cara nem se abalou. Não, seu marido mexeu. Todos olharam para mim. Eu só dei de ombros. Eu gosto de transparência. Patrick estava suando agora. Cara, por favor, podemos conversar lá fora. Não, ela disse firme. Você já falou demais. Eu só vim garantir que ela soubesse que tipo de homem convidou. Ele passou a mão no cabelo em pânico. Você não entende. Não, eu entendo perfeitamente, ela disse. Você é um mentiroso, você é um covarde e você não vai voltar para casa. E assim cara se virou e saiu sem gritos, sem drama, apenas uma finalização silenciosa. A porta se fechou atrás dela. Patrick ficou parado alguns segundos, então murmurou, eu não posso lidar com isso, e saiu atrás dela sem tchau, sem desculpa, só desapareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de Phoebe estavam arregalados, as mãos tremendo. Você me armou, ela disse fraca. Inclinei a cabeça. Não, você se armou, eu só cuidei do buffet. Ela olhou ao redor percebendo que todos tinham visto tudo. O aniversário perfeito destruído em tempo real. Peguei um prato, cortei um pedaço do bolo e provei. Nada mal, eu disse que era um pouco. Ela me encarou, lágrimas começando a formar. Você me humilhou. Eu assenti sim, mas tecnicamente você começou quando convidou seu ex para o seu aniversário. Não foi um movimento muito inteligente, Phoebe. Ela não respondeu, só ficou parada tentando ver se havia alguma forma de recuperar a dignidade. Não havia. Coloquei o prato de lado e me endireitei. Feliz aniversário, eu disse baixo. Atrás de mim ouvi minha irmã sussurrar, isso foi melhor que TV, e pela primeira vez eu não podia discordar. Quando o último convidado saiu, a casa parecia um campo de batalha depois de um desfile. Minha mãe e minha irmã tinham ido para o quintal dizendo que precisavam de ar fresco. Eu não as culpei. Phoebe ainda estava no meio da sala encarando o bolo destruído como se fosse uma cena de crime. Então ela explodiu. Você arruinou meu aniversário, ela gritou, a voz ecoando pela casa. Eu permaneci calma, encostado no balcão. Você arruinou seu próprio aniversário, eu disse de forma uniforme. Eu só forneci o bolo. Ela pegou um punhado de glacê e jogou na parede, espirrando listras azuis e brancas escorrendo como confete do inferno. Depois ela pegou o prato inteiro e atirou no chão. O estrondo ecoou, glacê por toda parte. Agora você está feliz, ela gritou. Você me fez parecer uma idiota na frente de todos. Você me envergonhou. Cruzei os braços. Não, você se envergonhou. Eu só dei à plateia um assento na primeira fila. Ela começou a andar pelo cômodo, mãos agitadas. Você planejou isso, você convidou ela para me humilhar. Você convidou ele, eu lembrei, lembra daquela parte, seja madura, você quis jogar jogos, só não esperava que outra pessoa soubesse as regras melhor que você. Não fale comigo assim, ela retrucou. Eu falo como eu quiser na casa dos meus pais, eu disse. Falando nisso, caminhei até o canto onde tinha deixado algo mais cedo, uma caixinha embrulhada em papel prata, laço simples. Peguei e entreguei a ela. Ela me encarou. O que é isso, um presente, eu disse. Achei que não deveria ser completamente cruel esta noite. Ela hesitou, ainda ofegante. Depois do que você fez, acha que um presente resolve isso? Não vai resolver, eu disse dando de ombros, mas vai deixar as coisas mais claras. Ela rasgou o papel, arrancando tudo como se estivesse atacando o problema. Quando levantou a tampa, ela congelou. Dentro havia um envelope pardo. Ela puxou devagar, a confusão se transformando em incredulidade ao ver o cabeçalho. Papéis de divórcio, eu disse baixo. Os olhos dela se arregalaram. Você está falando sério? Muito, eu disse. Enviei e-mail ao meu advogado na quarta, ele enviou os rascunhos por entrega expressa.
Você pode assinar quando estiver pronta ou não, não importa, mas isso acabou. O lábio dela tremeu, mudando de raiva para choque. Você não pode simplesmente decidir isso. Posso, eu disse e decidi. Lauren deve ter ouvido os gritos porque reapareceu no corredor, celular na mão, gravando de novo. Olhei para ela, mas ela murmurou provas. Phoebe percebeu e apontou: você está me filmando. Lauren sorriu discretamente. Memórias de família. Phoebe soltou um grito frustrado e pegou a bolsa. Vocês dois são loucos, ela gritou, correndo para a porta. Você vai se arrepender. Duvido, eu disse. Ela me lançou um último olhar antes de sair, batendo a porta tão forte que um porta-retrato caiu da parede. Por um momento a casa ficou silenciosa de novo, só eu, a bagunça e o leve cheiro de glacê de baunilha. Depois que ela saiu, peguei uma toalha e comecei a limpar o glacê da parede, listras azuis se misturando ao branco, como apagar uma memória ruim. Meu celular vibrou no balcão. 17 mensagens novas, todas de Phoebe. Eu nem precisava abrir para adivinhar a ordem: raiva, culpa, pedido de desculpa, súplica, o ciclo de sempre. Rolei só o suficiente para confirmar: você é malvado, você me fez parecer louca, podemos conversar, por favor? Eu não queria que chegasse tão longe. Martin, responde, por favor, só fala comigo. Digitei uma resposta: fale com meu advogado. Então silenciei a conversa. Na manhã seguinte ela parou de mandar mensagens, pelo menos por enquanto. O silêncio era estranho, mas bom, o tipo de paz que você não percebe que faltava até finalmente aparecer. Alguns dias depois, quando eu estava no trabalho, recebi uma mensagem de Carol e só queria agradecer de novo. Eu terminei com ele de vez, estou ficando com meus pais por enquanto, focando no bebê. Recostei na cadeira, soltando o ar. Você não me deve agradecimento, eu respondi, você só fez o que precisava ser feito. Aquela noite encontrei meu advogado oficialmente. Ele revisou a papelada, fez algumas perguntas de rotina e pareceu impressionado quando entreguei as provas. Você manteve tudo limpo, disse ele, capturas, gravações, tudo sólido, e isso deve andar rápido. Ótimo, eu disse, quanto antes terminar melhor. Ele assentiu. Você tem certeza que não quer dar tempo para ela esfriar a cabeça? Ela teve 3 anos para amadurecer, eu disse. Esfriar não vai ajudar. Ele riu, fechando o arquivo justo. Pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que estava sorrindo. Não era alegria exatamente, era alívio, o tipo que surge quando você finalmente para de prender a respiração. Phoebe queria uma noite inesquecível, ela conseguiu e eu consegui algo melhor: paz. 2 meses depois essa paz não tinha ido embora, o divórcio estava quase finalizado e Phoebe não contestou nada, não teve um único argumento, nenhuma contraproposta. O advogado dela ligou para o meu uma vez, disse que ela só queria acabar com isso, mas eu imaginava que ela estava envergonhada demais para prolongar publicamente. Fiquei com 60% dos bens, sem luto, o apartamento, meu carro, a maior parte das economias. Ela levou algumas coisas pessoais, roupas, joias, alguns móveis que escolheu e saiu em silêncio. Honestamente, eu nem ligava para as coisas, eu só queria que ela fosse embora. A notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. Minha irmã Lauren me contou que o grupo da família inteira não parava desde a noite da festa. Aparentemente o surto de Phoebe a tornou extraoficialmente famosa, a aniversariante que teve um chá revelação inesperado. Até as amigas do trabalho começaram a se afastar. Ninguém quer ser acompanhante de escândalo, Lauren disse. Uma delas até postou uma frase vaga no Instagram: algumas pessoas amam os holofotes até queimar. Todo mundo sabia de quem falava. Patrick, por outro lado, não entendeu a dica. Uma semana depois da festa ele tentou falar com Cara, ligou, mandou mensagem, até enviou flores para a casa dos pais dela. Ela bloqueou ele em tudo. Lauren me contou que ele foi visto num bar local algumas vezes parecendo miserável e dizendo que perdeu tudo. Eu não senti pena, ele não perdeu tudo, ele só perdeu o acesso às pessoas que podia manipular. Cara continuou falando comigo um pouco, nada estranho, só mensagens ocasionais atualizando como as coisas estavam indo. Ela disse que tinha voltado a morar com os pais por um tempo, focando no bebê e reconstruindo a vida. Soava mais calma, mais forte. Uma tarde ela mandou uma mensagem: oi, estou na cidade para uma consulta médica, quer tomar um café por minha conta? Eu disse sim, não porque eu quisesse algo mais, mas porque parecia certo, um tipo de encerramento mútuo. Nos encontramos em um café pequeno no centro com paredes de tijolos e música suave. Eu a vi logo na janela, parecia diferente, mais suave, talvez mais em paz, de um jeito que eu reconheci, a mão apoiada na barriga como se estivesse protegendo algo bom. Antes de ir embora ela me entregou um envelope pequeno. O que é isso? Eu perguntei. Ela sorriu. Uma ultrassonografia, achei que você merecia uma, você é meio que a razão pela qual a mãe desse bebê colocou a cabeça no lugar. Olhei para a imagem, um pequeno contorno desfocado, mãos e pés minúsculos. Pela primeira vez em muito tempo algo no meu peito relaxou. Obrigado, eu disse baixinho. Ela se levantou, pegou o casaco e sorriu. Se cuida, Martin, não pare de confiar em si mesmo, você lê as pessoas melhor do que imagina. Depois que ela foi embora eu fui até a caixa no canto, a última sobra de Phoebe, algumas decorações, um casaco velho, algumas fotos. Levei para fora, joguei perto das lixeiras e nem olhei para trás.
Aquele capítulo tinha acabado sem discursos, sem fechamento dramático, só encerramentos quietos e decisivos do tipo que duram. Alguns dias depois meu advogado enviou o e-mail confirmando a papelada final, tudo assinado, tudo limpo. Assinei minha vira e mandei de volta sem hesitar, fechei o laptop, encostei e soltei um longo suspiro. O último ano tinha sido um circo, mas agora tinha acabado. Eu não sentia falta do casamento, não sentia falta das discussões, dos sorrisos falsos da encenação, eu nem sentia falta do conforto, só sentia falta da paz, mas essa eu já tinha de volta. Enquanto eu ficava ali olhando para o balcão vazio onde ficavam os perfumes dela, vi meu reflexo na janela, calmo, centrado, livre. Ela queria um aniversário inesquecível, eu disse para mim mesmo, um sorriso surgindo no rosto, acho que conseguiu glacê azul e tudo mais.